Dando continuidade aí ao nosso terceiro vídeo falando sobre a Segunda Guerra Mundial, nós falamos no vídeo anterior falando da Blitzkrieg, que foi uma tática de guerra desenvolvida aí pelo exército alemão antes da Segunda Guerra Mundial. O que é a Blitzkrieg? É a guerra relâmpago, né? O exército usava essa estratégia como uma guerra surpresa, né? De repente, como eu disse anteriormente, né? Você está lá sentado, tomando seu chá às 5 horas da tarde e você tem a sua cidade bombardeada, tanques, né? Tropas, paraquedistas e as SS entrando e destruindo, né? Dando uma vantagem para os alemães nessa sua tática ofensiva de guerra. Essa tática faz com que em 1940 o Führer, Hitler, passeie por Paris, olha só, como novo soberano da capital. Isso sim, isso mesmo, né? Hitler chegou a Paris, parte de territórios franceses foram dominados, né? A França foi dominada pelos alemães, né? E o objetivo do Reich, o objetivo dele era o ataque à Grã-Bretanha, o que ele não conseguiu. Mas a França, né, como foi durante o período da Segunda Guerra Mundial, esteve nas mãos da Alemanha nazista. Tá? Nós vemos aí pelo mapa a expansão do eixo, né? O eixo Roberto aí, ele vai se expandir. Você percebe nesse mapinha, né, os locais de possessão nazista, o que mostra aí, né, gente, a vitória do eixo, as forças armadas alemãs dominando o norte da França, a Iugoslávia, a Polônia, a Noruega, a Ucrânia, norte da África, o Japão anexando a região da Manchúria, a Itália conquistando a região da Albânia, territórios da Líbia. Então, você vê aí que esse expansionismo, né, as motivações dessa guerra, elas eram realmente dominar e conquistar, né? As motivações eram motivações de conquista territorial. Aqui você tem a data, a questão da frente oriental, né? É importante tratar isso aqui, porque em 22 de junho de 1941, os alemães eles vão romper o pacto germano-soviético. Tá? Eles vão romper. Lembra que eles fizeram aquele pacto com a União Soviética? Esse pacto foi feito com o objetivo de conquistar a Polônia, porque nós teríamos um ataque na frente ocidental e um ataque de frente oriental e o domínio da Polônia. No dia 22 de 1941, lá em junho, nós vamos ter a chamada Operação Barbarossa. A Operação Barbarossa é uma operação em que os alemães vão se deslocar para a União Soviética. Olha só o que nós temos aqui. Nós temos o fim daquele casamento, que parecia ser assim, né? Que casamento, que divórcio mais rápido foi esse, né, pessoal? Então, a Operação Barbarossa é uma operação que vai, então, eles vão atravessar aí toda a Polônia e vão invadir a União Soviética. A operação militar alemã e a superioridade alemã era muito grande. Eles tinham um número significativo de pessoas e de militares, porém, os soviéticos também tinham as suas estratégias. E a mesma tática usada, né? Lá na época de Napoleão Bonaparte, que foi o de terra arrasada, uma estratégia de guerrilha, será a mesma tática utilizada aqui agora contra Hitler, contra essa Alemanha, gente, nazista. E eles vão ser vencidos também pela destruição da cidade, pelo frio, numa mesma estratégia usada pelos soviéticos na época de Napoleão Bonaparte. Olha só que coisa. E os soviéticos vão compensar isso, gente, vão ser muitos os sacrifícios, né? Em dezembro de 41, olha o que eu tenho, o Japão atacando a base norte-americana de Pearl Harbor, no Oceano Pacífico, no Havaí. Assistam o filme, hein? Após esse fato aí, nós temos, então, definitivamente a entrada dos Estados Unidos na guerra. Eles entram no conflito do lado das forças aliadas, do lado dos Estados Unidos, do lado da Inglaterra, do lado da França e também agora do lado da União Soviética, porque
com o rompimento, com o divórcio do Pacto Germano-Soviético, a União Soviética, então, vai lutar agora do lado dos aliados contra a Alemanha nazista, contra Hitler, e agora também com o apoio dos Estados Unidos. Olha aí a imagem, né, da assinatura, quando Roosevelt declara a guerra contra os nazistas, contra o eixo, né? No dia 7 de dezembro de 1941, o ataque a Pearl Harbor foi um ataque a 11 navios, 188 aviões, 2.403 militares e 68 civis. Eles acabaram com o local, né? Então, o Roosevelt acaba assinando e declarando guerra, colocando-se do lado dos aliados contra o eixo. A guerra tem agora 3 frentes. A frente ocidental, né? Essa frente ocidental aqui, dentro ali da região da Europa. A guerra oriental, a frente oriental, que nós chamamos de a luta que vai acontecer na região ali da União Soviética, na Europa Oriental. E agora, a Guerra do Pacífico, é a terceira frente de guerra, que é a guerra dos Estados Unidos contra os japoneses, porque é óbvio que eles vão revidar. E tem uma curiosidade interessante, né, que são essas mulheres, as snipers, né? Essas mulheres são comunistas, são mulheres soviéticas, e elas foram super importantes na Segunda Guerra Mundial. Nós temos aí algo que é histórico dessas mulheres que são as, né, mulheres que participaram da Segunda Guerra Mundial, chamadas de bruxas da noite. Elas não eram só excelentes snipers, excelentes atiradoras, né? Elas eram também pilotos de avião. Aqui a gente tem a Ekaterina Budanova, junto com a Lídia Liviak, essa aqui, né? É uma das 2 únicas mulheres ases de guerra. A Lívia Litviak é a Rosa Branca de Stalingrado. Eles chamavam ela de as bruxas da noite. Pensa, gente, essas mulheres. E aqui a gente tem a Rosa Chanina, que alvejou 54 alemães, altamente condecorada, morreu protegendo seu comandante ferido. E é engraçado porque essas mulheres, mesmo participando, né, sendo treinadas, sendo excelentes soldados na Segunda Guerra do lado dos soviéticos, essas mulheres elas sofriam com bullying, sofriam com assédio sexual. Elas, depois que acabou a guerra, elas voltaram para a sua vidinha porque continuavam sendo discriminadas enquanto mulheres, mas essas ases e snipers, essas aviadoras, né, essas franco e excelente, exímias atiradoras que participaram da Segunda Guerra Mundial, né, elas foram de uma importância muito grande nesse contexto, na definição da própria guerra do lado soviético, né? Elas foram muito importantes. Se você pesquisar, você vai encontrar histórias muito interessantes sobre a participação dessas snipers na Segunda Guerra Mundial do lado dos soviéticos. E a questão do nacionalismo, a questão desse pertencimento, né, nessas mulheres, e que desafiaram mesmo e que matou muita gente na época da Segunda Guerra, defendendo a União Soviética. Aqui a gente tem um outro contexto também da guerra, que fala da segregação racial, ela vigorava entre as tropas dos Estados Unidos, né? Os Tuskegee Airmen eram pilotos negros do batalhão de grupamento de bombardeio, né? Tem uma cena também no filme de Pearl Harbor, quando a gente fala da segregação espacial, de um marinheiro que se alistou, que foi para servir o seu país, e que quando ele chega na marinha, ele é remetido a ser um cozinheiro. Ele era o cozinheiro da marinha, alistado como um soldado, mas pelo fato de ser negro, ele acabou virando um cozinheiro. Você percebe também que eu tenho participação das mulheres, mas eu tenho também participação de homens, e que vão viver essa segregação e essa separação dentro da própria guerra, em função não só, umas por serem mulheres, como foi as snipers, e outros por serem negros,
tá? Também são fatos do contexto da Segunda Guerra Mundial. Aqui você vê as mulheres no esforço da guerra, né? As mulheres norte-americanas e britânicas também serviram como enfermeiras e como auxiliares. É interessante que, diferentemente delas, as soviéticas, elas foram atiradoras, elas pegaram os aviões, né, as chamadas bruxas aí, e atacaram. As mulheres norte-americanas e britânicas, elas serviram como auxiliares, como enfermeiras. Aqui a gente tem o cartaz de recrutamento, né? E a foto de um grupo da Força Aérea, porque aqui também a gente tem essas pilotos aqui nos Estados Unidos. Elas também fizeram a Women Air Force Service piloto do serviço aéreo, né? Mulheres. A própria Rainha Elizabeth II participou também da guerra. Olha só. Elas também, você tem mais imagens da convocação. As mulheres, as que não foram para a guerra, foram convocadas para trabalhar nos postos de trabalho das fábricas, né? Na produção de armas. E aqui a imagem da nossa ilustríssima Elizabeth II, né? Que serviu nas tropas auxiliares britânicas. É o único chefe de Estado, a única chefe de Estado que serviu na Segunda Guerra Mundial, que ainda está viva e que foi também muito importante na participação e nesse contexto histórico da Segunda Guerra Mundial. Nós vamos parando por aqui, respira um pouquinho, daqui a pouco a gente volta com o próximo vídeo, ainda falando sobre esse assunto que é tão extenso, mas tão importante, que é a Segunda Guerra Mundial. Eu volto daqui a pouco, bebe uma água e volta para cá.